Boa noite, povo de Deus. Que a paz seja convosco. Você está com a sua Bíblia aí, o seu celular, o seu iPad, ou se você está com ela aí, a Bíblia física, abra ela comigo na carta que João escreve, Apocalipse, na verdade. Apocalipse capítulo 2, vamos começar por aqui. Apocalipse capítulo 2, versículo de número 1 a seguir. O Johnny me convidou e ele disse para mim que o tema desse evento seria De Volta ao Primeiro Amor. E eu quero ler esse texto com você. É isso mesmo, Johnny? É isso? Então tá bom, vamos lá. De Volta ao Primeiro Amor. Apocalipse capítulo 2, verso de número 1. Presta bem atenção no que a gente vai ler, porque isso fala diretamente contigo. É uma carta escrita para a igreja. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço quanto a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus, e pôs à prova os que declaram ser apóstolos e não são, descobriu que são mentirosos. Você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome, sem esmorecer. Tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se, pois, de onde você caiu. Arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei-o do seu candelabro do teu lugar. Só até aqui. Carta escrita à igreja, e essa carta chega até mim e você ainda essa noite. O que nós estamos vendo aqui é, na verdade, um diagnóstico feito por um Deus que tinha na sua mão, olha que coisa linda, as 7 estrelas. Um Deus que passeava pelo meio dos 7 candelabros. Um Deus que, de acordo com Apocalipse capítulo 3, tinha os 7 Espíritos de Deus. Apocalipse 19 diz que nos seus olhos haviam chamas de fogo. Um Deus que ele consegue ver, e diante dos seus olhos estão patentes a minha e a sua vida. E esse Jesus, da qual eu não posso esconder coisa alguma, ele começa a fazer um diagnóstico dizendo: olha, eu conheço a tua obra, eu conheço o teu esforço, eu conheço a tua perseverança, sei que você coloca à prova aqueles que dizem que são e não são, são encontrados mentirosos, sei que você persevera. Ele ainda segue dizendo aqui, olha, tenho algo contra você, que abandonaste o seu primeiro amor. E o que são esses 7 Espíritos de Deus? Quem vai explicar isso para a gente é o profeta Isaías, no capítulo 11 de seu livro. Versículo 1 diz que um ramo surgirá do tronco de Jessé. Ele fala que das raízes brotará um renovo. Ele falava a respeito de uma descendência de Jessé, ou seja, ali nasceu Davi, o rei Davi, e da descendência dele haveria de surgir um renovo, das suas raízes. E ele tinha os 7 Espíritos de Deus, e sobre ele repousará, primeiro, o Espírito do Senhor, segundo, sabedoria, entendimento, conselho, poder, conhecimento e temor do Senhor. É a respeito deste, em quem habita todo conhecimento, todo entendimento, toda a sabedoria. É sobre este que olha para a igreja agora e começa a dar um diagnóstico. Assim como um médico habilidoso, ele olha os seus sintomas e começa a descrever ali um diagnóstico. Nós temos um enfermeiro aqui no nosso meio, não é isso? Temos aqui enfermeiro. Quando você começa a olhar a carinha de alguém, dependendo da febre, a altura da febre, coriza, alguns sintomas, petequias pelo corpo, você já começa a desconfiar, peraí, pode ser dengue. Febre aguda, manchas avermelhadas pelo corpo, você começa a suspeitar. E agora, esse Jesus que tem todo conhecimento, que tem todo entendimento, que conhece eu e consegue olhar para mim e ver como um raio-x.
ele olha para mim e diz assim: olha, eu tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Ele dá um diagnóstico para a igreja. Junto com o diagnóstico, ele diz assim: olha, provavelmente, se você não mudar, você vai morrer. Há uma sentença, um diagnóstico e uma sentença para a igreja. Mas ele dá também um receituário. Ele olha para a igreja e fala assim: olha, se continuar desse jeito, vai morrer. Você abandonou o seu amor e possivelmente vai morrer. Mas eu quero que você lembre-te aonde foi que você caiu. Arrependa-te. Volta a praticar as primeiras obras. Meu irmão, ele fala a respeito de um amor que foi abandonado, Gesiel. Jesus, ele olha para uma igreja que estava viva em suas obras. Estava falando para um grupo de jovens que pulava durante o louvor. Ele estava falando para um grupo de músicos que se esmerava em tocar os instrumentos da melhor forma possível. Ele olhava para um corpo da igreja e falava assim: olha, você que tem feito as suas células, vocês que têm feito culto nas casas, vocês que têm feito casa de paz, visita nos hospitais, leva a palavra nos presídios. Eu estou vendo o trabalho de vocês. Eu estou vendo todo o esforço de vocês. Eu estou vendo que vocês estão tentando fazer o seu melhor. Mas eu tenho uma coisa contra vocês: que abandonaste o primeiro amor. Meu irmão, isso é sério, porque às vezes eu acho que eu estou vivo. Porque eu me caso, eu me dou em casamento, eu compro, eu vendo, eu tenho nome e fama de que estou vivo, mas aos olhos daquele de que nada eu posso esconder, eu estou na verdade morto. E ele diz: está trabalhando, mas o amor já foi embora. Não é mais amor que tem motivado você. Não é mais o amor que tem motivado você. Quando você olha para os mandamentos do Senhor, quais são os mandamentos? Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. E o segundo, que é tão importante quanto esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Fundamento da fé cristã baseada em amor. Aquilo que distingue você, homem de Deus, de um homem comum, é justamente o amor. Olha o que está escrito aqui. Evangelho de João, capítulo 13, versículo 35. Nisto, todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. Quantas vezes a gente está tocando, e a gente olha para o irmão e fica pensando: meu Deus, está aqui em cima do altar junto comigo. Se eu contasse o que ele faz escondido. Conhecereis que são meus discípulos, se amardes uns aos outros. Meu irmão, qual é a tua motivação? O que te motivou a vir até aqui nessa noite? Você sabia que, de acordo com esse texto, aquilo que te motiva é tão importante quanto aquilo que você faz? Ou mais importante do que aquilo que você faz? A sua motivação, aquilo que te impulsiona, fala muito mais alto que as suas obras. Quando o apóstolo Paulo escreve a sua carta, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, vai falar a respeito do amor. Vamos lá, o que ele diz? Ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como um símbolo, um sino que tine. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo assim: olha, fala bonito diante dos homens, tem eloquência de um jornalista, fala na língua dos anjos, mas se não tem amor, é barulho. É como um prato. Toca um prato aí. Ele falou bonito na frente da igreja, chegou esse som diante de Deus. É como um sino que tine, barulho nos ouvidos de Deus. Sabe por quê? Porque não foi motivado por amor. Ele segue dizendo ainda que eu tenho o dom de profetizar e conhecer todos os mistérios e toda a ciência. Olha que coisa. Talvez você olhe para o camarada e fale: esse cara é fera. Profetiza, conhece as coisas. Ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes. Meu Deus, que homem de fé que é esse? Mas se não tiver amor,
nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens, olha que coisa, entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo a ser queimado, se não tiver amor, de nada me adiantará. Meu irmão, ele olha para uma igreja que estava ativa, mas que era motivada por qualquer outra coisa a não ser o amor. E ele olha e fala assim: eu tenho uma coisa contra vocês. Estão fazendo? Estão fazendo. Estão se destacando? Estão se destacando. A igreja está crescendo? Está crescendo. A célula está prosperando? Está prosperando. O problema qual é a motivação? O que é que te faz levantar e ir para esse lugar? O que te faz vir para um culto como esse? O que te faz ir para a casa de Deus? Ah, eu vou porque se eu não for o pastor me põe de banco. Hã? Eu vou porque o presidente da nossa igreja vai estar lá. Eu vou porque a Mariazinha, aquela mina linda, aquela irmã que Deus está preparando para mim, vai estar lá. Meu irmão, qual é a tua motivação? O que faz você sair da sua casa para ir para um culto como esse? E aquilo que te impulsiona grita muito mais alto do que aquilo que você faz para Deus. E ele disse assim: olha, mas eu tenho alguma coisa contra vocês, e é que vocês abandonaram o primeiro amor de vocês. Agora, o que é que pode fazer eu abandonar esse amor? Dentre tantas coisas, tá, gente? Não tem como a gente esgotar esse assunto aqui em pouco tempo. O que é que pode fazer com que eu abandone esse primeiro amor? Eu quero trazer aqui a exemplo o povo de Israel. O povo de Israel agora eles saem do Egito. Acompanha comigo essa história. Eles saem do Egito. Deus, com as mãos fortes, tirou eles depois de 10 sinais grandiosos. E agora eles saem do Egito em direção a uma terra prometida. Acompanha esse raciocínio. Quando eles chegam diante de um grande mar, chamado Mar Vermelho, eles se encontram numa sinuca de bico, uma grande encruzilhada agora. O exército de Faraó, seus cavalos e cavaleiros estão vindo atrás, o grande mar diante deles, eles não tinham para onde ir, não tinham como fugir, mas aí vem Deus e sopra durante a noite inteira o vento, abre o mar, e agora eles podem passar pelo mar com os pés enxutos. É algo glorioso que está acontecendo ali. O povo de Israel já havia visto o Senhor agindo com grande poder diante deles, e agora está vendo um milagre extraordinário acontecer. Miriam, embalada pela emoção, pela devoção, pelo amor, ela pega um tamborim e ela começa a tocar. Toca o tamborim aí, baterista. Olha só. Ela começa a tocar o tamborim, ela começa a dançar, e a Bíblia diz que ela vai compor uma canção nesse momento. Ela incentiva todas as mulheres a andar com ela e cantar com ela canções, e motivada pelo grande milagre, eles atravessam o grande mar. Mas em Josué capítulo 4, versículo 6, começa uma nova história, uma nova página da história desse povo. Está escrito: para que isto seja sinal entre vós. E quando vossos filhos, no futuro, perguntarem: que vos significam essas pedras? Josué, ele havia tirado agora do Jordão 12 pedras. E ele colocou essas 12 pedras como um memorial. Era a última grande travessia do povo de Israel. Eles estavam diante do Jordão, Moisés já havia morrido, todas as pessoas que haviam murmurado por 40 anos no deserto faleceram, agora eles estão diante da última grande travessia, o Rio Jordão, e aqueles que haveriam de atravessar conquistariam a terra prometida. Uma promessa que havia sido feita lá atrás, agora 40 anos depois, eles estão prestes a conquistar a promessa. Só que nesse momento não existe tamborim. Nesse momento na história não existe sorriso no rosto. Não existe um cântico escrito. Não existe uma festa do povo. Eles simplesmente, desanimados, cabisbaixos, atravessam. O mesmo milagre está acontecendo. Um rio começa a se abrir. Ele foi partido ao meio. O povo passa, mas o povo passa sem cântico. O povo passa cansado, exausto, emocionalmente desgastados. Meu irmão, é sobre isso que eu estou falando aqui. O que pode roubar o amor.
Pessoas que estão há tanto tempo na presença de Deus, mas estão emocionalmente rebentadas. Estão a uma travessia da promessa, mas não existe alegria no meio deles. Quem havia vibrado com a primeira travessia, John, não imaginava que a jornada seria de 40 anos. Eles estavam cansados. Eles estavam sobrecarregados com a história que se passou pelo deserto. O caminho havia custado muito mais do que eles imaginavam. E quem caminhou viu tanta coisa. Eu estou falando a respeito desse povo que está aqui hoje. Você que, quando aceita Jesus, acha que você chegou, é uma linha de chegada e na verdade não é. Quando você aceita Jesus, é uma linha de partida, meu irmão. Nós passamos pela porta, mas a Bíblia diz que ele ainda é um caminho. Um caminho de verdade que nos conduz à vida. Existe uma jornada depois de aceitar a Jesus. E o problema é que a gente acha que ao passar pela porta, nós já chegamos. E muitas pessoas se estacionam naquele lugar, quando na verdade deveriam continuar caminhando. Existe uma jornada. E nessa jornada muita gente vê tanta coisa e que não deveria ter visto. E porque viu, agora ele está cansado. Agora ele está desgastado, sobrecarregado. As roupas no corpo, 40 anos, eram as mesmas. O sapato no pé era o mesmo. Meu irmão, nós estamos chegando no final do ano. E quem tem esposa sabe disso. Toda esposa quer uma roupa nova para passar o Natal. Quer uma roupa nova para passar o Ano Novo. Quem passa a véspera com uma roupa, vai no almoço na família, tem que ser outra roupa. Se você vai para a igreja, né, no final do ano, tem gente que vai de branco, né? Tem gente que vai de amarelinho. Só que no almoço, na família, tem que ser outra roupa, porque é clima de festa. Eu ouvi uma brincadeira que diz, para que roupa nova se o Papai Noel usa sempre a mesma? Mas o povo está lá, eles querem roupa nova, mas agora é 40 anos de estrada, 40 anos de caminhada, e a roupa era a mesma. Os sapatos eram os mesmos. Todo mundo quer roupa nova para festejar, mas eles não têm motivo para festejar. Eles estão chegando na última grande travessia, e sabe o que acontece? Eles se esqueceram, guarda isso no teu coração. Eles se esqueceram, Deuteronômio 29:5, 40 anos vos conduzi pelo deserto, disse o Senhor. Não envelheceram sobre vós as vossas vestes, nem se gastou no vosso pé a tua sandália. Meu irmão, eu tenho um filho, como a minha esposa disse, 8 anos de idade, está ali. Menino lindo. Nossa, olha, mulher de sorte. Mulher de sorte que aqui encontrar com ele. Eu já tenho orado pela minha nora, viu? Eu falo para Deus, se ela não nasceu ainda, ela vai ser 8 anos mais nova que ele. Mas se ela já nasceu, guarda ela. Menino lindo, vai ter sorte demais. A mãe dele já foi uma sortuda, né? Agora esse menino aí, a esposa dele também vai ser. Mas eu sei o quanto o pé dele cresce. Eu compro um tênis para ele numa semana, dali 2, 3 semanas, pai, está apertado. O pezinho do menino está só crescendo. Agora, 40 anos no deserto, houveram pessoas que nasceram no deserto, Robert. Quem sabe a sandalinha de criança que colocaram naquele pé, e o pé foi crescendo e a sandalinha foi crescendo junto. Tem gente que olha para a sua roupa e fala, eu não tenho motivo para festejar, pastor. Eu não tenho motivo para ficar alegre, eu não tenho motivo para cantar, eu não tenho motivo para dançar. Olha aqui o meu pé, olha o meu sapato, olha aqui a minha roupa. É a mesma, mas eles se esquecem que aquilo era milagre de Deus. Era cuidado de Deus por 40 anos. A roupa não se envelheceu, é a mesma, mas não envelheceu. O sapato era o mesmo, mas cresceu no pé. Foi milagre e cuidado de Deus durante 40 anos. E eles achavam que não tinha motivo. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 21. Quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Eles haviam se esquecido. Jovens que aqui estão hoje, não se esqueçam. Josué olhou e não havia motivo para festa para aquele povo. Mesmo diante de um grande milagre, mesmo diante do cumprimento da promessa, ele pega então 12 pedras e ele
constrói ali um memorial. Por que isso, Josué? Para que isso, Josué? E ele diz, quando os nossos filhos nos perguntarem no futuro, o que são essas pedras? Nós falaremos, o Senhor, Ele partiu as águas. Nós atravessamos e vivemos o sobrenatural de Deus. Naquele dia não houve festa, não houve canto, não houve risos, mas houve cuidado e milagre de Deus. E nós nos esquecemos do cuidado de Deus e abandonamos o amor e fazemos por obrigação, e fazemos porque existem pessoas que nos cobram, fazemos porque não queremos ser chatos. Mas o que nos motiva? E ele diz assim, olha, lembra-te, traga à sua memória aquilo que pode trazer esperança para o teu coração. E o engraçado é que, dependendo do que você lembra, isso vai matar você. E dependendo do que você lembra, isso vai renovar você. Meu irmão, a lembrança ela pode ser um veneno, ou a lembrança ela pode ser um remédio. O problema é que nós temos a mania de pegar as nossas memórias e guardar as nossas boas memórias e guardar na mais profunda gaveta da nossa memória e lá deixar trancadinho. Mas a gente tem a mania de pegar todas as nossas dores e derrotas e colocar numa prateleira e todo dia a gente olha para aquilo. E quando você olha para o jovem está desanimado. Quando você olha para o homem e a mulher na casa de Deus, eles estão desanimados. Ele olha e fala assim, o culto já não é mais como era no passado. O louvor já não é mais como era no passado. A cor da parede já não é como era no passado. A gente tem o costume de pegar as nossas bênçãos e colocá-las bem guardadinhas lá no fundo. Pegar as tragédias que acontecem e colocar numa prateleira. E isso tem acabado com o povo de Deus. Isso tem feito o povo de Deus se desanimar demais. Eles não se lembram, eles não trazem à memória aquilo que dá esperança. Eles não lembram onde foi que caiu, onde foi que deixaram de fazer por amor e começaram a fazer por pura obrigação. E o Senhor, Ele olha para aquela igreja e fala assim, olha, eu estou vendo o teu trabalho. Eu estou vendo o seu esforço. Estou vendo a sua perseverança. Estou vendo que você não desanimou nesses anos pelo meu nome. Mas não está fazendo mais por amor. Não é amor que te move. Às vezes é um título que te move. Eu sou o líder de jovens. Eu sou o líder da dança. Eu sou o líder do louvor. E ele está lá, e ele chega cedo. Ele é o primeiro a chegar. Ele é o cara que se dedica, ele cria a coreografia, ele tira as músicas. Ele prepara o sermão, mas o que motiva ele é só o título. Ele é o pastor, ele tem que fazer isso. Não é mais o amor que motiva ele. E aí o Senhor olha para a gente e fala assim, não quero. Se não for por amor, eu não quero. Se for por simples obrigação, eu não quero. E a igreja fica lá insistindo. Agora eu preciso lembrar onde foi que eu me perdi. Aonde foi que isso deixou de ser uma realidade, a minha motivação? Aonde foi que o amor foi embora e começou a entrar a obrigação na minha vida? Isso é um alerta para a igreja de hoje. Eu preciso trazer à memória aquilo que me traz esperança. Os elogios eu esqueço facilmente, mas as críticas e calúnias, elas estão sempre vivas na minha memória. E você encontra pessoas amargas hoje. Você conversa com pessoas e tudo que elas têm é uma amargura no coração, que tomou conta do amor que motivava. Ela olha e ela só consegue lembrar das coisas ruins que aconteceram. Eu me lembro, e eu já contei essa história algumas vezes, de dois homens que estavam perdidos em meio a um deserto e eles começaram a caminhar em rumo a uma direção. E num dado momento, muito desgastados, cansados, eles brigaram entre si. E o mais velho deu um tapa no rosto do mais novo. O mais novo, ele se assenta na areia e ele começa a escrever: hoje, meu melhor amigo me deu um tapa no rosto.
Eles seguem a jornada e eles vão em silêncio até que eles encontram um oásis. Eles correm para beber água, se jogam dentro do lago. O mais novo havia se esquecido, não sabia nadar e o lugar era fundo. Ele começa a se afogar, o mais velho estende a mão, tira ele da água e agora ele estava salvo e ele começa a riscar numa pedra. Hoje, meu melhor amigo salvou a minha vida. Aquele homem olhou para aquela situação e disse: escuta aqui, lá atrás eu te dei um tapa e você escreveu na areia. Aqui eu salvei a sua vida, você escreveu na pedra. Ele disse assim: olha, eu escrevi na areia, porque eu sei que os ventos dessa vida vão apagar aquilo que aconteceu. Mas quando você salvou a minha vida, eu quero gravar na pedra, porque nada vai tirar isso da minha memória. Meu irmão, guarda no teu coração aquilo que te dá esperança. Para de cultivar só aquilo. Ah, mas pastor, fizeram um pouco caso de mim na igreja. Pastor, o negócio está sendo tocado de qualquer jeito. Não existe mais a oração antes de começar o louvor. Não existe mais aquele jejum que a gente fazia em grupo. Eu não aguento mais essa igreja, eu vou sair. Se esquece de tudo aquilo que havia feito por ele antes. Todo cuidado, todo carinho, todo jejum, toda oração, todo conselho. E ele pegou e esqueceu de tudo, mas ele deixa ali na prateleira aquilo que magoa. E ele começa a olhar para os líderes dele e começa a dizer: eu não aguento mais essa igreja. Eu não aguento mais esse pastor. Eu não aguento mais esses levitas. Eu não aguento mais essa coreografia. E aí ele vai vivendo uma vida de estou fazendo por obrigação, por obrigação, por obrigação. E não é mais amor que move. O Senhor, Ele olha para essa igreja e fala: eu tenho algo contra vocês. Vocês abandonaram o amor com o que vocês serviam. Agora, lembra-te, pois, aonde foi que se perdeu. Lembra-te, pois, aonde foi que caiu. Arrependa-te e volta a praticar as primeiras obras. Você está dizendo o quê, pastor? Que eu não preciso sair? Não precisa sair. Você precisa voltar a praticar as obras que fazia por amor. Por amor. Fica de pé no seu lugar, meu irmão. Eu quero orar por você. Assim como a gasolina, o álcool, o diesel ou até mesmo a energia elétrica move motores na terra hoje, assim você foi feito para ser movido, direcionado, impulsionado com amor. A gente sempre vai encontrar uma outra forma de ser movido. Quantas vezes quando eu era jovem a gente tinha mania de pegar aquele brasilhão, carburador duplo, e pegava e soltava na banguela. Era uma forma de mover o carro. Sem combustão, só banguela. A gente sempre vai encontrar uma forma de se mover. Mas não significa que o Senhor Ele se agrada com essa forma que você descobriu. O Senhor Ele não se agrada com o sorriso que eu dou se não for motivado por amor. Às vezes a minha cara, a minha lágrima, a forma com que eu faço quando adoro, pode impressionar o meu irmão. Pode impressionar os irmãos da igreja. Mas o Senhor olha lá de cima e fala: filho, eu te conheço. Ele olha lá de cima e fala: filho, eu que te fiz. Não precisa fingir. Ele desce para passear na igreja e vê o irmão ali adorando com as mãos levantadas, e ele chega pertinho, e se você fosse sensível, você ia ouvir ele dizendo na sua orelha: filho, eu sei o que você está passando. Não precisa ser desse jeito, filho. Não precisa fingir que você é forte o tempo todo. Não precisa fingir que você sabe todas as respostas. Ele só está esperando alguém dizer: pai, eu não sei mais o que fazer. É quando a gente chega para ele e começa a abrir o coração e falar: Senhor, eu não sei. Sinceramente, eu não sei.
Às vezes eu tenho que ter a resposta para alguém que vem se aconselhar. Mas quando eu passo por aquele problema, eu fico tentando me enganar dizendo: não, Senhor, eu sou forte, eu vou passar por isso. Não tem problema. Mas a verdadeira força está em lembrar onde foi que acabou. Voltar lá, humildemente, chegar para Ele e dizer: Senhor, foi aqui. Foi nesse dia, foi quando eu me levantei, foi quando eu respondi, foi quando eu fiz do meu jeito, foi quando eu achei que eu sabia o que era melhor para mim, foi aqui. E Ele diz: arrependa-te, volta. De vez em quando, eu e o Davizinho, a gente tem assim algumas discussões. Eu fico chateado, ele também, ele não quer falar comigo, eu não quero falar com ele. E de repente ele vem, eu estou deitado na cama, ele pula, deita do meu lado, fica um tempo em silêncio, e de repente ele deita a cabeça no meu peito e fala: pai, você me desculpa. Meu irmão, naquele momento eu percebo que eu que era o adulto, eu que devia ter ido falar com ele. Mas um pai, o coração do pai não despreza um coração quebrantado. Davi, ele havia pecado, sim. Ele havia feito tudo o que não devia fazer, sim. Mas existe uma história contada por historiadores que Davi, naquele momento, ele fala com Deus, o filho dele recebe uma sentença de morte, ele havia sido perdoado, mas ele não se sentia perdoado. Então ele pega as vestes sacerdotais, ele amarra uma corda na cintura e ele vai até o Santo dos Santos. Todo mundo tenta impedir Davi: não entra aí que você vai morrer. Ele disse: eu não vou. Se eu tiver que morrer, que morra. Mas eu preciso ter a certeza de que o Pai me ama. E ele passa pelos véus. Ele passa pela última cortina. E lá houve um silêncio. Do lado de fora, os sacerdotes não podiam entrar lá dentro com medo de morrer também. Havia cessado o barulho dos sinos que haviam na orla dos seus vestidos. E eles diziam uns aos outros: ele morreu. E aí então eles pegam a corda e começam a puxar para tirar Davi morto lá de dentro. E quando puxam Davi ele vem arrastando e dizendo: um coração quebrantado não despreza a Deus. Um espírito contrito e compungido na sua presença o Senhor não despreza. Ele compõe esse salmo dizendo: Deus tem amor pelos seus filhos, e o que Ele quer, o que Ele espera de mim e você, que sejamos movidos por amor. Não por obrigação, mas por amor. Não importa se você fala bonito, se você fala em línguas, não importa se você entrega os seus bens aos pobres, seja movido por amor. Quando você se levantar amanhã para ir para o culto da sua igreja, fala: Deus, o que me motiva nessa manhã é amor. Não existe outra coisa, Senhor, é amor. E se ainda não é uma realidade para você, se ainda existe um espinho que te machuca toda vez, fala com Deus hoje, pede para Ele tirar isso. Eu não quero mais essas lembranças que me causam dor, Senhor. Eu quero ir por amor. Eu quero chegar lá por amor. Eu quero entregar o meu melhor por amor. Pai, diante de mim estão os teus filhos. E eu sei, Deus, como é o coração de um pai hoje. E eu sei que o teu prazer, ó Deus, é estar com os seus filhos. Existe neste lugar, ó Deus, homens, mulheres, que há muito tempo, ó Deus, não sabem mais o que é fazer algo para o Senhor, por amor, motivados por esse sentimento a qual o Senhor nos ensinou, que nos distingue da maioria, que nos faz suportar uns aos outros, e que é fundamento de todo o mandamento do Senhor. Nesse momento, Deus, sonda o coração dos seus filhos. Passa, ó Deus, as tuas mãos curadoras. Toca na vida deles, ó Deus, e se permita ser tocado nessa noite. Que haja, ó Deus, uma transformação radical nas nossas vidas. Que o sentimento que nos mova seja simplesmente o amor com que o Senhor nos amou.
que ao retornarmos, ó Deus, para a nossa casa, para a nossa igreja, pessoas possam olhar para a gente e ver algo diferente. Que as pessoas, ó Deus, possam ver um brilho diferente, novo no rosto dos teus filhos. Que nós entendamos nesse momento que nós estamos de volta, Deus. É o que eu oro e agradeço em nome de Jesus.